Lá vem ele, um sorriso, uma luz. Lá vem ele, a semente do amor que reluz. Não importa se uma lágrima vai cair ou secar, ele vai estar lá quando você precisar. Sua paixão, sua palavra, ele traz pra gente ouvir. Uma cidade, uma luz, para sempre nos seduz. Lá vem ele, lá vem ele, um sorriso, uma luz. Lá vem ele, a semente do amor que reluz. Abram as portas e as janelas, deixem tudo a luz entrar. Tenha calma, tranquilize a alma. Sua palavra vai te tocar. Do outro lado, ele traz a mensagem de amor e paz. Pro outro lado a gente vai. Solidão nunca mais. Lá vem ele. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem, selvagem, selvagem. Veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos seus olhos castanhos. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes.
nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixem as luzes acesas. E agora, o que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Tão jovens, tão jovens. Lindo, obrigada. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Obrigada. Senhor, eis-nos aqui mais uma vez, tentando planificar as nossas almas no refazimento semanal do tônico da vida, que é o amor, acrescido da esperança animadora do fazer. Eis-nos aqui, Senhor, pedindo-te no choro contido, escondido de nossas almas, das lágrimas acidulantes que escorrem sem testemunhas, pedindo-te misericórdia. Eis-nos aqui, Senhor, para te trazer as inquietudes que permeiam a nossa paz, que perturbam
o nosso sono, que desestabiliza o nosso corpo, que estressa a nossa fé. Eis-nos aqui, Senhor, para neste solilóquio, porquanto Tu estás dentro de nós, te cochichar sobre os nossos anseios e expectativas. Eis-nos aqui, Senhor, para te pedir que abras os nossos caminhos, para que Tu possas alertar as pedras destas viandas, para que Tu possas, Senhor, sinalizar com os corações, diante dos corações arteiros e malévolos, para que contigo, escutando-nos, possamos desviar de qualquer cilada ou armadilha. Eis-nos aqui, por fim, Senhor, a te dizer, através destes amigos espirituais que te representam na causa do bem nesta casa, para que a figura de Francisco de Assis, nosso patrono maior, seja um farol a pipocar luz, a devassar zonas sombrias da nossa vida, para que possamos te dizer: sê conosco, Senhor, agora e sempre. Meus amigos, olha, vocês não esqueçam que no dia 24 de agosto nós vamos ter o nosso jantar beneficente com Mariene de Castro, essa querida nossa, que sempre está aqui conosco, e ela me fez uma proposta através de Zé Maria hoje, que eu achei ótima: trazer Roberto Mendes com ela. Naquele dia que eles estiveram aqui, trazer aquele show, trazer parte do show que eles fizeram no teatro ali do SESI. Eu fui, e eles estiveram aqui juntos numa terça-feira, vocês lembram? Que foi assim, aquele espetáculo. Roberto Mendes é outro querido, querido. Eu encontro no meu caminho muita gente querida, uns diabos também, mas a gente diz mentalmente: vá de reto, Satanás, e aí a gente segue, não é? Muito bem, meus amigos, a Organização Mundial da Saúde já disse que mais de 300 milhões de pessoas estão depressivas no mundo. Isso, dados registrados. O que significa que pode ser um número muito maior. No Brasil, o Ministério da Saúde, e é um levantamento de 3 anos, então ainda não há aquela atualização em função do reflexo da pandemia. São mais de 11 milhões de pessoas com depressão. A gente sabe que a depressão tem suas causas endógenas e exógenas, mas há uma predisposição genética. É uma doença. Não é de
forma alguma a falta de alegria. É uma doença que gera grande tristeza, desânimo, vontade de desistir. Todos nós, pelo menos, conhecemos alguém que já teve ou está em depressão. Quando não somos nós mesmos que estejamos na luta. O processo de recuperação passa pela medicação psiquiátrica e por um processo psicoterapêutico ou psicanalítico sério. Não é algo que se resolve da noite para o dia, mas que se controla e se resgata. A alegria possível de viver. Tem gente que sai, porque há aquelas depressões que são sazonais, em decorrência de uma situação específica, e aquela situação vai minimizar, ou até mesmo desaparecer. Já existem aquelas outras que são chamadas de grande mal. É a depressão do grande mal, que esta realmente é complicada, mas também controlada. Agora, existe uma depressão que é pouco falada, estudada e até pesquisada. É a depressão existencial. Nós vamos ver tópicos dela daqui a pouco, e inclusive como fazer a superação dela. Geralmente não se prescreve medicação para ela, salvo se a pessoa não estiver dormindo, se a pessoa não estiver realmente conseguindo conciliar as suas dores morais, emocionais, ao seu cotidiano. E é claro, há estudos que propõem uma revisão conceitual, associando inclusive a necessidade, nesta depressão existencial, de se fazer um vínculo religioso. Vamos ver que não é um vínculo religioso no sentido de eu tenho fé. Não. É de se fazer um vínculo em um trabalho assistencial. E por que religioso? Nós vamos ver. Porque fomenta a ideia, a vontade de crer em uma força superior. Claro que podemos associar ao processo de desvendamento desta patologia psíquica a uma psicoterapia existencial, mas não é um foco que nós queremos abordar. Nós queremos abordar o foco do você pode e está com você. Um grande estudioso desse processo é o Dr. Irving David Yalom. Já falamos dele aqui, não é? Ele é da Universidade de Stanford
E ele sempre se dedicou ao que ele chamou dessa forma diferente de se deprimir. Ele sempre colocou nas suas considerações, nos seus artigos científicos, que são 4 as possibilidades reais desta depressão existencial, que podem ter interseções com outras formas de deprimir, mas a depressão existencial só está conectada a essas 4 formas de sentir a chamada dor da alma. Diz Yalom: perder alguém é refletir sobre o significado da morte. Não é apenas o medo da morte que pode gerar em você a depressão existencial. É o que ela representa de perda para as suas emoções. E diz ele que todos nós temos esta interrogação, não sobre a existência de uma vida após a morte, não é isto, mas sobre o que é a morte. O que é a morte? Uma pergunta que sempre me chega nesses meus programas, tanto o que eu tenho aqui em Salvador, como eu tenho em São Paulo, é o seguinte: morrer dói? E eu sempre respondo: eu não lembro, porque já morri em outras vidas, mas não lembro. E outra coisa que as pessoas sempre remetem o seguinte, inclusive eu não tenho medo de morrer, mas sim de como eu vou morrer. Eu não quero sofrer. E eu acrescento: meu sonho de consumo é uma morte súbita. E eu quase tenho, quando eu tive esse bloqueio da minha artéria direita em fevereiro, que ela 90% obstruída, poderia ter. Há 15 dias um médico conhecido teve cardiologista, com sintomas parecidos com o que eu tive. Mas em suma, e eu ficava brincando, vocês lembram que eu ficava dizendo: já pensou, Jô, se eu estiver aqui falando e plá, caia? Você lembra disso? Porque você quer virar múmia. Você já está com 93 anos e está aí firme e forte. Aí, ó, a turma do milênio. Então, é essa expectativa. Quem disser que não tem, ou está mentindo, ou está em fuga, como defesa do próprio ego. Porque nós temos essa questão existencial sobre o significado da morte, da perda. E nós ocidentais, ainda de uma forma muito pesada, porque tem gente que diz: eu não quero nem falar sobre isso, nem me fale, e corre para bater na madeira. Eu não entendo essa mania de ainda correr para bater na madeira. Sim, madeira é isolante, mas vai isolar o quê? A morte de chegar para você? Ela vai chegar. Então não adianta
E ainda tem a história de bater 3 vezes, não é? Não é apenas uma batida. Eu estava lá com um personal uma vez, lá na academia, e alguma coisa que eu falei assim, olha, tu viu, fulano, isso pode acontecer. Ele não isola, e ele procurou uma madeira e não achava, porque só tinha lá os aparelhos de ferro. Ele ficou doido, desceu, porque estava no andar, para achar uma madeira. Eu disse, acabou o tempo, perdeu a validade, não adianta mais. Ele parou e disse, Medrado. Ele ainda acreditou. Uma vez eu estava num velório, a pessoa não achou, bateu no caixão. Eu, como não valho nada, chamei, estava conversando, disse, você sabe, não é? O que, Medrado? Você não sabe? Isolar no caixão da morte significa que a pessoa pode ser a próxima. Aí a pessoa quase desmaiou. Então quer dizer, olha como nós somos abafados, não é? Pelas crendices. Como somos abafados pela não razão. Uma funcionária da rádio, no dia de Santo Antônio, eu saindo, ela, Medrado, um minutinho, assim, aflita. Eu, sim, fulano, o que é? Eu esqueci de devolver o menino Jesus para Santo Antônio no dia dele. Aí eu, não. Você não fez isto. Ô, Medrado, eu disse, olha, agora desista. Porque tem que devolver. O trido, você tem que dar uma explicação assim, não é? Sofisticada, para poder a pessoa acreditar. O trido de Santo Antônio, que é a reza dos 3 dias, né? 11, 12, 13. Para quem quer casar, termina, você pega no dia 11 ou antes o menino do braço de Santo Antônio, mas tem que entregar no dia de Santo Antônio, porque senão ele fica rancoroso. Ela foi ficando assim, pálida. Ela, você está vendo que eu estou brincando? Ah, lá não tem nada não. Eu disse, não. Ah, então hoje eu devolvo, porque inclusive minha avó ficou gritando que roubaram o menino Jesus, roubaram o menino Jesus. Eu disse, isso é que pode lhe dar um problema. Então, são as crendices, não é? Que se associam. Ah, eu gostava de Santo Antônio. Eu ia, cantava tudo, ficava lá bem na frente, como eu já disse aqui a vocês, e cantava assim a plenos pulmões, para que a dona da casa visse e depois me desse mais comida do que o normal de todo mundo. Cantava, não é? E tinha a noite da família, né? Eu acho que tudo isso se perdeu, não é? Tudo isso se perdeu. A família se lenhava, porque tinha que dar os comes e bebes da noite, não é? Então tinha que patrocinar. Mas eu gostava, cantava todas as músicas, não é? Você cantou, Jô, Santo Antônio? Mais ou menos. Ah, não tinha praia. Você é da onde? Você é de Minas? Minha mãe era de Minas. Minha mãe era de Montes Claros. Cadê? Eu vi aqui a menina ali, ela é de Montes Claros, lá em Minas.
Mas minha mãe rezava. Minha mãe ia para terreiro de candomblé, minha mãe ia para a igreja batista, minha mãe ia ser crente, candomblecista, espírito, escambau. Se dissesse a ela, tem ali um Hare Krishna, ela estava lá também, Hare, Hare, Hare. Minha mãe era bem assim. Tem uma coisa assim muito marcante de uma história. Eu já contei aqui a vocês que ela foi, não era candomblé não, porque candomblé é isso que as pessoas falam aí, é muita maldade. Eu acho que era quimbanda que é assim, mas trabalha mais assim com o lado meio sombrio. Ela estava em uma cerimônia com matança, ia matar um bode, né? Aí estava a pessoa lá, bebendo cachaça e jogando cachaça. Aí minha mãe viu que esse médico pegou um papel e estava lá o sangue jorrando num prato e foi e botou o papel. Aí minha mãe pensou, misericórdia, aquilo ali é para alguém. E começou a rezar, porque teve a orientação de que não era para rezar. E ela tinha uma coisa com credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão do santo, na remissão dos pecados. Creio na vida eterna. E ela assim ia. Não é que o bicho lá, incorporado, diz, alguém está rezando aqui. Aí ela intensificou. E o negócio quebrou a garrafa, segurou no gargalo e veio na direção dela. Aí, claro, as pessoas sempre muito solidárias foram saindo de perto da bichinha desse tamanho, que era ela, desse tamanho de Amanda. Aí foi saindo e ela não se deu conta que ficou uma ilha e rezando. Aí é que ela intensificou mais, né? O credo, ela tinha uma coisa com esse credo, a oração do credo. Fato é que quando o cidadão chegou assim, a 1,5 metro, desincorporou. Aí ela olhou e viu que estava sozinha e também foi se chegando assim para perto. Ela ia. Quando ia em igreja que se chamava antigamente de crente, né? E diziam, venha se entregar a Jesus. Ela, vai, mama, quem tinha levado. Ela, não, eu me entrego lá em casa eu me entrego a Ele, eu falo com Ele, me entrego. Na hora do pega para capar, ela não ia não. Ela fez ontem 42 anos de desencarnada. 42 anos. Lembro de detalhes. Vestiu o corpo sozinho. Uma coisa horrível, um corpo sem vida, não é? E eu me lembro que ela doente, já algumas vezes falei isso, mas isso me deu um reflexo também para esse respeito a todas as religiões. Eu chegava, via o padre Barbosa da Conceição da Praia botando a extrema-unção. Ele era muito conhecido, padre Barbosa, não é? Muito conhecido. E porque meu pai era da Irmandade Nossa Senhora da Conceição, carregava andor, um mimo ele, um mimo. Aí eu vi o padre Barbosa, eu vi essa crente, que era uma vizinha também, com o pessoal, via espírita, fazendo o evangelho, pai de santo, batendo folha. Aí um dia eu não aguentei e disse, ô mãe, eu já tinha fundado o centro, né? Ô mãe, seu filho fundou um centro espírita, e vem esse povo todo, cada dia que eu chego aqui tem um diferente. Ela olhou para mim, tinha os olhos azuis grandes.
Olhou para mim e disse: meu filho, pelo sim, pelo não, eu vou me cobrindo com todo mundo, viu? Errado não estava, não é? Então nós precisamos entender que a morte é a condicionante mais certa da nossa vida. E não podemos fugir dela, mas sim ressignificá-la. Porque ela gera esse receio pessoal ou pelos outros. Uma mãe jovem aqui, se eu perguntar, se você desencarnar daqui a pouco tempo, e aí, não, pelo amor de Deus, meus filhos não estão criados, não é? Então é sempre esta insegurança. Eu não sei com quem eles vão ficar. Então sempre tem um significado de perda, de separação. E isto é o primeiro bloco na construção desta depressão existencial. O medo da morte. Fale da morte. Fale da morte. Não, Rosa, você não quer nem saber. É assim que superamos o medo, nos expondo a ele. Nos expondo a ele. Se fugimos dele, do medo, seja do que for, mas no caso estamos falando da morte, ela só cresce. Ela só cresce. Segundo ponto, falta de liberdade. Não é essa liberdade, aprisionamento. Não é essa liberdade. Não. É a falta de liberdade de ser. De ser. De ser o que você quer. Ah, Medrado, ninguém pode ser verdadeiramente o que quer. Certo. Mas também não podemos nos anular de forma absoluta por conta do conceito do outro, de nos sentirmos integrados e acolhidos em um grupo, porque nós somos diferentes e mudamos para sermos aceitos. É essa liberdade de ser. A liberdade de ser aquilo que você se identifica com o seu ideal. O seu ideal de existir. O seu ideal de existência. Eu tenho amigos que são casados e não querem ter filhos. Não querem. E eles dizem que são cobrados o tempo todo. E algumas delas ainda dizem assim: Medrado, o pior é que quando a gente diz que não quer, aí tem pessoa que diz: mas como? É uma bênção para a sua vida. E eu digo: não bênção nada, é uma chatice, não vou dormir, não sei o que. As pessoas se revoltam. Aí as pessoas deixam de ser, ou melhor, de ter a liberdade de ser. E isto é a maneira de ser diante de amigos, de familiares,
do mundo. Se chegar uma pessoa aqui com o cabelo cereja, todo mundo vai olhar. É o diferente, é o estranho. E se a pessoa não tiver a liberdade de ser, vai ficar desconcertada, vai ficar deslocada. É dessa liberdade que Alan fala, dessa liberdade que permite você a ser você, com o que você gosta, com o que você ama, com o que você quer. Isso não significa que você vai expor ao mundo as suas maluquices, mas você vai vivenciar a sua maluquice. Vivencie a sua maluquice. Que maluquice, Medar, você está falando, não estou entendendo. Quando você vai tomar banho, tira a roupa e vai para frente do espelho e canta, por exemplo, achando que é um megastar, uma megastar. Você já fez isso? Em algum momento você já fez isso? É isto. Não precisa estar escondido, escondida. Não. Aprenda a fazer isto. Aprenda a existir em você. Olha, eu entendo que tem algumas coisas que são complicadas, porque há preconceitos estruturados de toda forma. De toda forma. As pessoas têm preconceito pelo nome. Pelo nome. Eu tive o meu, porque um tio que bebia, que morava lá em casa, dizia que todos eram sinônimo de otário. Então eu me retava com isso. Aí, como eu estudei no colégio militar, que era o nome de guerra, Medrado, então eu botei para colar Medrado, porque eu não suportava Zé. Porque Zé é dono de quitanda. É. Todo dono de quitanda é seu Zé. Tem mais Zé aqui? Tem um aqui. Você tem quitanda? Nem nada parecido? E então você é como eu, assim, um ponto fora da curva. Mas todo Zé é dono de quitanda. Olha, uma vez eu estava no avião, eu ia para o Pará. E peguei esse avião em São Paulo. Eu tinha feito uma palestra em São Paulo. Aí, quando entramos no avião, uma senhora sentou do meu lado e o comandante disse: senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo. Eu sou Herbert Bueno, o comandante. Aí a senhora olhou para mim. Eu pensei, meu Deus, deve conhecer Herbert Bueno, não é? Aí pronto, aí houve uma escala em Brasília. E aí mudou a tripulação. Aí entrou nova tripulação. Aí o comandante virou assim: senhoras e senhores, sejam bem-vindos a essa nova tripulação. Assume, eu sou Joerderson da Silva. Ela me olhou. Aí eu não aguentei e disse: a senhora conhece Joerderson? Ela virou assim: você já viu comandante de avião chamar Joerderson? Eu estou tensa agora. O outro era Herbert, você vê, combina, né? Aí eu ainda virei assim, entrei no clima, né? Eu ainda virei assim: e era Herbert Bueno. Esse é da Silva, minha senhora. Ela, pois é, eu só sei que ela abriu lá a sacola, tirou um terço
e começou a rezar esse texto, e ainda virou para mim assim: e você não vai rezar não? Eu falei assim: eu estou sentado aqui do lado da senhora, eu acho que dá para pegar aqui a reza da senhora. Mas tem preconceito. Eu fiz um teste uma vez. Eu estava no centro espírita na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aí eu disse: eu vou fazer um experimento social. Aí eu virei e disse: e olha quem está aqui, Dona Maria de Lourdes Reis. Ninguém teve curiosidade de quem era Dona Maria de Lourdes Reis. Aí eu disse: e outra Maria de Lourdes aqui. Eu inventei os nomes. Outra Maria de Lourdes aqui, olha, Maria de Lourdes Lancaster Valadares. Todo mundo que vê quem era Maria de Lourdes Lancaster Valadares. Tem um preconceito, não é? Aí é por isso que a gente vê pessoas comprando Louis Vuitton, tudo falso. Eu estava caminhando pelo passeio de Nova York, uma brasileira que estava me recebendo lá, virou e disse: ó, Medrado, tinha uns nigerianos vendendo Rolex falsificado. Aí, tipo assim, $10. Aí virou assim: Medrado, eu vou comprar um para você. Eu disse: não, eu vou usar relógio falsificado. Quem é que vai dizer que é falsificado você usando? Eu disse: eu vou saber que é falsificado. Então, nós fugimos a essa liberdade quando nos submetemos a esses ditames de aceitação. A falta de sentido, olha, isso é muito importante, gente. A falta de sentido para a vida não é ter nenhum ideal mirabolante, nenhum processo de repercussão nacional, ainda que local. Não é isto. É o sentido para o seu existir. Olha, que seja para educar seus filhos, mas que isso seja um sentido forte, e esse sentido se estabeleça com a preocupação, com zelo, com cuidado, com busca, que você se integre. Não é ainda aqui que ele fala da espiritualidade, é exatamente nos 2 simples processos de libertação dessa depressão existencial que vamos ver daqui a pouco. Não, fala desse sentido, o que lhe anima a levantar de manhã para você fazer. Não é aquilo que você diz assim: amanhã tem mais. Não, é o que você diz: poxa, amanhã tem mais. É neste sentido. Se você não estiver assim, você está colocando o 3º tijolo para subir nessa depressão existencial. E o outro e último, na visão do pesquisador a respeito desses 4 pontos que geram a depressão existencial, é o isolamento e solidão. Mas aí já não é um efeito da depressão. Como eu disse, a depressão existencial não está associada aos sintomas comuns da depressão, eu vou chamar corriqueira. Não. Quando se fala em isolamento e solidão,
é a pessoa que não se sente acolhida. Não é que o lugar ela não tem ânimo para ir, ela não se sente acolhida, ela não se sente partícipe, ela não se sente integrada. Então por que ela vai? Não é do desânimo, é a falta de integração, é a falta de conúbio. Então eu não vou não. É aquelas pessoas que, inclusive, eu vou falar alguma coisa, vai ficar me olhando, atravessada, não vou não. Vamos lá, Mandinha. E aí surge Dabrowski. Dabrowski é um pesquisador polonês de grande repercussão no campo exatamente da psicologia existencial. Dabrowski diz que nós precisamos aprender a desintegrar de forma positiva a nossa personalidade. No primeiro momento, quando Dabrowski fala isso, que você tem que desintegrar a sua personalidade, isso dá um susto, né? Fragmentar a minha personalidade é fragmentar a personalidade que você construiu de uma forma equivocada. É sim quebrar, desestruturar essa personalidade para a aceitação pública, para a aceitação das pessoas. É, portanto, uma personalidade que Dabrowski chama de quitinada. É uma personalidade de quitina, de verniz. Então, tem que se quebrar sim. E sabe como é que você quebra, começa a quebrar? Vamos ver os dois momentos. Mas se quebra, começa a quebrar dizendo não ao que você não gosta. Dizendo não. Como é difícil dizer não, por conta da rejeição. Vamos lá, Amandinha. Aí, ó, as duas formas que Dabrowski fala que nós devemos quebrar, desestruturar essa personalidade quitinada é trabalhar nossa autoconsciência, esclarecer nossos objetivos, desejos, necessidades, valores seus com você. Não é com sua família, não é com seu marido, não é com sua mulher, não é com sua mãe, com seu pai. Não, é com você. Autoconsciência do que lhe faz bem, do que você quer. Da associação de desejos, de vontades, de realização. Eu falava algo parecido uma vez em um centro em Aracaju, no seminário, e depois vem um casal e disse: Medrado, isso significa, por exemplo, o poliamor? Eu disse: ambos concordarem. E Kiko, olha aí a quebra das estruturas. Não serve para mim, não serve. Tá, pronto. Precisamos ter autoconsciência dos nossos desejos, necessidades, valores, objetivos. E aqui é que vai entrar a questão espiritual. Definir e trabalhar o nosso sentido de vida. Colocar um propósito em nosso horizonte e trabalhar com ele. Nos dá impulso, nos ajuda a encontrar motivação, encorajamento e entusiasmo. É aí que Dabrowski nos fala da necessidade de um ideal de solidariedade, de se sentir útil no que se faz. Nós somos fogo de palha. Enchente no Rio Grande do Sul, que tragédia!
verdade. Vamos ajudar, vamos. Ninguém mais fala. Porto Alegre voltou a encher. De 2 dias para cá. Ninguém mais fala. Então, encontrar motivação com entusiasmo. O entusiasmo de sair para a rua, como o pessoal aqui do Busão da Solidariedade faz, parando na rua para as pessoas receberem sua roupa limpa, tomarem o seu banho, ter a sua comidinha quente. Alguém me falou que uma dessas saídas encontrou um cidadão com bicheira na perna, com bicho comendo a perna. Então, Medar, mas para isso eu não tenho natureza. Sim, mas busque outra, faça uma conexão. Faça uma conexão. Eu estou vendo aqui uma amiga minha que é diretora lá do Aristides Maltês, diretora médica Delrone. Eu não tenho dúvida que ela tem histórias 1000 de pessoas que são deixadas lá, que são abandonadas. É ou não é? Você pode fazer assim para ninguém olhar para você, porque ela é toda tímida. Ela fez assim. Seja um apoio para uma pessoa dessa. A mãe de Thelma, colaboradora nossa aqui, Dona Gade, ela era assistente social do Roberto Santos, Delvone. Então, não sei se você a conheceu. Você dirigiu o Roberto Santos também, não foi? Mas ela não é mais antiga. Então, diz que os médicos davam alta ao paciente. Ela, não vai sair não. Gente, Dona Gade, como não vai sair? Tem a alta social e eu não dei a alta social. Porque a pessoa não tinha nem para onde ir. Não tinha nem para onde ir. Então, isto, se engaje. O mundo está tão cruel, né? Quer dizer, sempre foi, mas as pessoas estão se revelando, não é? Santo Agostinho dizia com grande propriedade que não existe a sombra, o que existe é a ausência da luz. Então, é isso, o mundo não está mais, as pessoas estão se permitindo. Interessante que tudo isso que estamos vendo, que vimos aqui, a pessoa não se permite para o bem, se permite para o mal. Então, olhe, revisite essa sua depressão, essa sua tristeza. Revisite. Verifique se ao fim e ao cabo você não está precisando de uma autoconsciência e encontrar um sentido para a sua vida. Olhe, pode até ser cuidar de alguém, mas não apenas. Não apenas. Não se desconcerte diante do que você quer. Não. É o que você quer. É por isso que essa sua energia está desencontrada. É por isso que você reclama do universo. Sabe por quê? Porque o universo fica nesse vacilo, porque você nunca coloca de uma forma clara, objetiva, para ele, os seus desejos, os seus quereres. Então como é que você vai ser atendida? Nem você mesmo
mesma, se coloca sabendo. É difícil, porque somos moralmente preguiçosos. Dá muito trabalho esse negócio, saber que eu vou ter que remexer em ferida. E remexer em ferida, eu não quero não. Ave Maria, só em pensar nisso, aí você mostra o braço todo arrepiado. Não, é isso que você precisa. Mas não é isso. A gente não tem que ir em busca. Uma senhora que uma vez esteve aqui, disse que estava viajando para Brasília acompanhando a filha. 83 anos. Tinha um sonho de aprender a tocar teclado. Eu disse que ela aprende. Lá em Brasília ela aprendeu e mandou um vídeo ela tocando parabéns. Tudo errado. Mas estava realizando o sonho dela. É isso que conta, não é? Nas coisas mais simples. Deseja aí algo bom para alguém que esteja do seu lado. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Amém, Rita. Da mesma quadrilha, né? Camisa solta disfarça a barriga. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor, como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor, como no céu. Emagreceu você? Tá mais magra. Foi numa noite igual a esta, tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, choque baião do salão, e no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração. Não foi não? Manda bala, meu irmão. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha. E assim, Senhor, animando nossas almas, refletindo sobre a vida,
precisando encontrar este elan de conexão, para que possamos no deslinde dessa nossa caminhada árdua, caminhos inóspitos muitas vezes, possamos, Senhor, pelo menos ter paz, para encontrarmos esse autoconhecermos. Senhor, pedimos-te pelas pessoas cujos nomes colocamos sobre a mesa, pedimos sobre nós, pedimos sobre as nossas dores, pedimos sobre as nossas inquietudes. Os passistas lá, pedimos, Senhor, pelo refazimento e concepção de novas alvoradas na nossa vida. Precisamos, Senhor, deixar que a tua luz entre em nossas almas e afugente as sombras, as dores. Senhor, queremos os nossos corações leves com a tua presença. Precisamos sim, Senhor, de ti em nossa caminhada. Precisamos, Senhor, da tua força arrebentando grilhões. Precisamos agradecer pela vida que temos, pelas lutas que se apresentam, porque contigo somos mais fortes. Agradecemos aos passistas. Senhor, ouça-nos. Ouça, Senhor, nosso coração. É um coração simples, somos pessoas simples, Senhor, que só queremos paz e força, paz para melhor agir e força para não desistir. Sei, portanto, Senhor, esta força, esta paz, seja, Senhor, esta presença reformuladora e transformadora. Seja, Senhor, o nosso farol, que possas estar conosco na caminhada, que possas, Senhor, nos levantar em nossas quedas, que possas, Senhor, infundir em nós a certeza de que tu estás conosco e que nunca nada nos faltará. Liberta-nos, Senhor, dessas nossas tristezas e se conosco agora, neste momento e por todo sempre. Vão em paz.